Olá, pessoas! Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, para quem me conhece também. E eu vou fazer um videozinho de revisão de física para vocês como pré-prova. Presente, surpresa. O que a gente tem aqui? Só o que eu vou fazer é um apanhado geral de alguns assuntos de física que eu e os professores de vocês achamos que tem mais chance de aparecer nessa próxima prova. Eu vou falar meio rapidinho, porque é bastante coisa que a gente tem que ver, mas se tu quer anotar alguma coisa, não tem problema, pausa o vídeo, anota alguma coisinha, toma uma Coca-Cola. Mas sinceramente, gente, agora é hora de tu acompanhar, ver isso como uma revisão, mas não é hora de ficar estudando mais. Eu acho que é bom dar alguns conselhos para vocês nesse sentido. Uma das melhores coisas que tu pode fazer nessas últimas horas antes da prova é não se reclusar, não ficar recluso do mundo, gente. Conversem com os amigos de vocês. Eu acho que uma das coisas que mais te reconforta é ver que os outros também estão na merda, né? Às vezes tu olha pro teu amigo, eu não sei nada disso, eu também não. Dá um reconforto, né? Então não fiquem isolados do mundo, mas não estudem também. Descansem, tá, gente? Então vamos lá, vamos para a revisão, com calma, e vamos lá. Assim, gente, primeira coisa, é sempre bom avisar, vocês já ouviram isso 500 vezes nesses próximos dias, mas assim, a prova da URGS começa às 8h30, é bom chegar às 8. Como disse o professor Vinícius de Química, tem gente que gosta assim de chegar às 8h15 para dar uma emoção, né, aquela adrenalina para dar uma acordada. Não é uma boa ideia, tá, gente? Cheguem antes, vamos com calma. Na URGS não tem aquela coisa dramática de fechar os portões, que nem no Enem, aquele drama todo. Mas chegou 8h30, se começar a prova, tu não entra mais. Então, por via das dúvidas, cheguem às 8, antes das 8. Mas vamos dar uma retomada em algumas coisas. A prova de física da URGS começa ali com questões de mecânica. 1, 2, 3 questões de cinemática, aquela coisa de MRU, MRV. Daí depois vem algumas questões de bloquinhos, leis de Newton, energia e seus amigos. Primeira coisa, velocidade média. Tem uma bolinha andando de um lado para o outro. A velocidade média dessa bolinha é o quê? Distância que andou pelo tempo que levou. Tomem cuidado que o nome engana. Não achem que porque ela se chama velocidade média, que para achar ela tu vai ter que fazer a média, somar e dividir por 2. Não é. Então como é que eu acho a velocidade média? Acha a distância, acha o tempo, divide um pelo outro. Existe um caso onde tu pode fazer a média para achar a velocidade média, que é se for MRV. E já a aceleração, o que é? A aceleração mede a mudança da velocidade. Se a velocidade estiver mudando, tem aceleração. Tomem cuidado, quando eu falo mudar a velocidade, eu posso estar falando de mudar o valor da velocidade ou mudar para onde ela aponta. Pensem assim, sempre que tu está dentro de um carro e tu sente alguma coisa, isso conta como uma aceleração. Se o carro acelerar ou frear, tu sente. Se o carro fizer uma curva, que é uma mudança na direção da velocidade, tu também sente. Então, em física, fazer uma curva também conta com uma aceleração. Como que a gente faz alguma coisa acelerar? Usando uma força resultante. Tu empurra ou puxa. Daí, como que esse objeto vai acelerar depende de como tu faz essa força. Se, por exemplo, tu fizer uma força a favor do movimento, que nem está naquela primeira figura, o que vai acontecer? A força ajuda o movimento e tu anda cada vez mais rápido, é um movimento acelerado. Agora, se a bolinha está indo para frente e tu anda para trás, se a bolinha está indo para frente e tu puxa para trás, a força está contra o movimento, ela está te atrapalhando, então a bolinha iria andar cada vez mais devagar, é um movimento retardado. Agora, se acontecer que nem tem aqui do lado, da bolinha está indo para frente, mas a força está para baixo, formando 90 graus com a velocidade, o que vai acontecer? Se tu está indo para frente e alguém te puxa para o lado, tu vai dobrar para o lado. Então, se tu fizer uma força formando 90 graus com a velocidade, esse objeto faz uma curva. Reparem que a força apontou para o centro do círculo, a gente diz que isso é uma força centrípeta, para o centro. E a aceleração que ela produz é uma aceleração centrípeta. Então, lembrem disso, tá, gente? Ninguém dobra sozinho. Toda curva é um movimento forçado. Se tu tá fazendo uma curva é porque alguém te puxou para o lado. Então, se tiver uma curva, teve uma força ali, teve uma aceleração que a gente chama de centrípeta. Daí os tipos de movimento, quais que são? Tu pode estar andando com velocidade constante, esse é o famoso MRU. Assim, gente, velocidade constante é um dos termos mais importantes que pode aparecer no enunciado de uma prova de física. Apareceu velocidade constante, tu sublinha, tu faz uma nuvem em volta, tu comemora, tu levanta, tu beija o fiscal.
Que qual que é o raciocínio que tu tem que fazer? Se a velocidade é constante, ela não muda. Se ela não muda, não tem aceleração, não tem mudança de velocidade. E se não tiver mudança... Mexi a mão pro lado errado. Se não tiver mudança de velocidade, não tem aceleração, quer dizer que não tem força criando ela. Então, falou em velocidade constante, tu já sabe que a aceleração é zero e a força resultante, somando as forças, também vai ter que dar zero. Isso é o famoso MRU. Se tu quer saber quanto que o carrinho andou, o que que tu usa? Deus vê tudo. Lembrem de usar o sinal. Se ele vai para frente, velocidade positiva. Se ele vai para trás, velocidade negativa. Se tiver aceleração constante, daí um MRUV. A formulinha para saber quanto que ele anda não é o Deus vê tudo. É o diabo vê também, mas meio atrapalhado, né? 1 meio de AT ao quadrado. E tem uma formulinha que é bom chamar a atenção também, que é essa formulinha aqui. Que é a formulinha de Torricelli. Torricelli é italiano, gente. Você tem que fazer assim com a mão. Torricelli, o que tem de especial? A formulinha de Torricelli não tiene tempo. Então, se é uma questão de MRUV, ele não te deu o tempo, não falou em tempo, que formulinha que tu vai ter que usar? Torricelli. Se falou em tempo, uma das outras duas. Tomem cuidado para não usar Deus vê tudo se a velocidade estiver mudando. Tomem cuidado com isso. Assim, gente, gráficos é uma coisa que vai aparecer na tua prova. Vai ter pelo menos uma questão de gráficos garantido. Qual que é a primeira coisa que tu faz quando tu pega um gráfico? Pular para a próxima questão. Não, tô brincando. A primeira coisa que tu faz é o quê? Olhar o que tem nos eixos, tá? Por exemplo, aqui, lá em cima, eu tenho um gráfico de A por B. Sei lá o que é A, sei lá o que é B. E daí tu tem que lembrar que um gráfico pode te dar algumas informações extras. Como é que tu vai saber as informações extras que o gráfico te dá? Às vezes a inclinação do gráfico é útil, é o que eu tenho aqui em cima. Lembra que uma inclinação positiva quer dizer que a linha está subindo, inclinação negativa quer dizer que a linha está descendo. Mas para que serve a inclinação do gráfico? Tu vai descobrir isso dividindo um eixo pelo outro. Já vou fazer um exemplo, mas divide um eixo pelo outro, tu vai saber para que serve a inclinação. E, às vezes, a área do gráfico também serve para alguma coisa. Quando eu digo área, é essa área entre o gráfico e o eixo horizontal. Como é que tu vai saber para que serve a área? Multiplica um eixo pelo outro. Então, isso são truques para tirar informações extras do gráfico. Por exemplo, tem um gráfico de velocidade por tempo aqui do lado. Será que esse gráfico me dá uma informação extra? Bom, será que a inclinação serve para alguma coisa? Divide um eixo pelo outro. Velocidade dividido por tempo me dá aceleração. Então, a inclinação desse gráfico significa aceleração. Por exemplo, nesse exemplo que eu tenho logo aqui do lado, ó, gráfico A, gráfico carrinho A, carrinho B. O que eu estou vendo? Que a inclinação do A é maior, a linha do A, né, está mais inclinada que a linha do B. Mas se a inclinação significa aceleração, eu já estou vendo, só olhando para o gráfico, que a aceleração do A é maior que a aceleração do B. Faz sentido, ó, a velocidade do A aumentou mais que a do B, então ele acelerou mais. E será que nesse gráfico a área serve para alguma coisa? Como é que tu descobre? Multiplica os eixos. Velocidade vezes tempo significa, ó, vê tudo, é o deslocamento. Então, num gráfico de velocidade por tempo, a área... Opa, fui para o lado errado de novo. A área te diz o deslocamento. Só que o que eu estou te dizendo é que se essa área deu 15, quer dizer que ele andou 15 metros. Assim, gente, falando de MRUV, um dos principais exemplos é o movimento de queda livre. Tu derruba um objeto, a gravidade vai puxar, ele vai cair cada vez mais rápido. A aceleração da gravidade na Terra é 10. O que isso significa? Se tu largar uma pedrinha, a velocidade dela aumenta de 10 em 10, aumenta 10 a cada segundo. Lembrem que se uma pedrinha tu larga e a outra tu joga para frente ao mesmo tempo, elas vão cair juntas. Então, uma delas vai em linha reta, a outra vai para frente, mas elas chegam no chão ao mesmo tempo se tu jogar reto para frente e da mesma altura. Além disso, gente, atrito é uma coisa que faz um tempinho que não dá as caras na URGS e é um assunto que eles gostam. Lembra que tem dois tipos de atrito. Quando tu empurra um objeto e ele não escorrega, a gente chama isso de um atrito estático. Agora, se tu empurrar o objeto e ele deslizar, isso é um atrito cinético. É interessante chamar a atenção que o atrito estático consegue chegar em valores maiores do que o atrito cinético. Isso é a base de um freio conhecido como freio ABS. Se tu pegar uma roda, enquanto a roda está rolando normal, isso é atrito estático, porque ela não está escorregando. Se a roda derrapar, isso é atrito cinético. Qual que é a ideia do freio ABS? A ideia é que se tu quer frear o carro, tu quer bastante atrito para ter bastante coisa segurando o carro, ele frear logo. Então o freio ABS usa o atrito estático, que chega em valores maiores.
Se ele usa o atrito estático, isso também significa que usando o freio ABS o carro não derrapa, tu mantém o controle do carro. Então lembrem, falou em freio ABS, associe isso com atrito estático, tem a ver com um objeto que não escorregou, uma roda que não está derrapando. É interessante chamar atenção também para a conservação de energia. O que é isso, gente? Conservação de energia é um dos assuntos que mais aparece na prova da URGS. Vai ter ali uma questãozinha, duas de conservação de energia na tua prova. Principalmente em anos de Olimpíadas, pode ter alguma questão relacionada com esportes. Então vamos para um exemplo. Eu tenho um bloquinho parado ali em cima. Que tipo de energia que ele tem? Ele tem energia cinética, que é energia de movimento? Se ele está parado, não. Mas como ele tem altura, ele tem uma energia potencial gravitacional. Então lá em cima, a energia mecânica, a energia total do bloquinho, está toda na forma de potencial gravitacional. Se esse bloquinho começar a descer pela rampa, o que vai acontecer com ele? Conforme ele desce, ele está diminuindo a altura, está diminuindo a energia potencial gravitacional, mas ele está ganhando velocidade, ele está ganhando energia cinética. Então conforme ele desce, a energia potencial está virando energia cinética. Ali no meio do caminho, parte da energia dele é cinética, parte é potencial. Quando ele chegar aqui embaixo, ele já perdeu toda a altura, quer dizer que toda a energia potencial já virou energia cinética. Então aqui embaixo, toda a energia dele está na forma de cinética, e isso que está aqui do lado é para ser uma mola. Quando o bloquinho bate na mola, ele vai freando até que uma hora ele para. Nessa hora que ele para, que é a máxima compressão da mola, quer dizer que não tem mais nada de energia cinética. É porque quando ele aperta a mola, ele armazena energia dentro da mola, que é o que a gente chama de energia potencial elástica. Então, quando o bloquinho bater na mola e chegar no fim da mola, toda a energia vai estar na forma de energia potencial elástica. Lembrem, inclusive, que conforme o bloquinho desce, se não tiver atrito, não tiver resistência do ar, se ninguém roubar energia no caminho, a energia se conserva. O que isso quer dizer? Que se tu calcular a energia no começo ou no fim, tem que dar a mesma coisa. Se eu te digo que lá em cima a energia deu 1000 joules, somando as duas energias ali no meio tem que dar quanto? 1000 joules. Calculando a energia aqui embaixo, tem que dar quanto? 1000 joules, e assim vai. Então, se não tem atrito, não tem resistência do ar, lembra que a energia se conserva. Então, a energia que tem no começo vai ser igual à energia que tem no fim. Tá, mas e se tu calculou a energia no começo, deu 1000 joules, daí tu calcula a energia no fim e deu 700 joules. O que isso significa? Bom, se está faltando 300 joules, isso me dá a entender que tem atrito, tem resistência do ar. Isso é um sistema dissipativo, quer dizer que o atrito roubou energia. Quanto que o atrito roubou? Bom, se tu começou com 1000 e terminou com 700, quer dizer que o atrito roubou 300. O jeito chique de dizer isso é dizer que o trabalho do atrito foi menos 300 joules. Quer dizer que o atrito tirou 300 joules. Inclusive, falando em trabalho, lembrem que o trabalho total num bloquinho é igual à variação da energia cinética dele. E se tiver atrito, a diferença entre a energia no começo e a energia do fim te dá o trabalho do atrito. Foi o exemplo que eu fiz agora há pouco. Se tu começou com 1000 e terminou com 700, a diferença entre eles, 300, é o quanto o atrito roubou. Movimento harmônico simples. É uma coisa que faz um tempinho que não dá as caras na URGS, mas pode voltar do nada. Sinceramente, o que vocês têm que saber a essa altura? Decorar essas formulinhas aqui. Por exemplo, tem um objeto preso numa mola, puxou ele para frente e largou. Ele vai ficar oscilando, pendulando assim de frente para trás. O que é o período desse objeto? O período a gente representa por um T maiúsculo de tempo. É o tempo que ele demora para fazer cada oscilação. Tomem cuidado, uma oscilação significa a ida mais a volta. Isso que é uma oscilação. Então, se eu te disser que o período deste massa-mola é 2 segundos, quer dizer que para ir e voltar, ele demora no total 2 segundos. Como que tu calcula esse período? Tem essa formulinha feia aqui. É 2π vezes a raiz de m sobre k. É o famoso 2 piás radicais mijando na calçada. M é a massa daquele bloquinho, K é a constante da mola, é um valor que o exercício vai te dar. Como é que isso costuma aparecer numa questão? Normalmente eles vão te pedir o que influencia no período, o que não influencia. É bem fácil. O que aparece na formulinha influencia no período. O que não aparece na fórmula não influencia no período. Por exemplo, a massa influencia no período? Sim, porque ela aparece na fórmula.
Estou falando do massa-mola, já falo do pêndulo que está ali do lado. A amplitude, que é a distância que tu puxou isso aqui, influencia no período? Não, porque ela não aparece na fórmula. Se tu tiver um pêndulo, é bem parecido. Tu vai puxar ele para o lado, vai largar ele e vai ficar pendulando de um lado para o outro. Como é que tu acha o tempo que ele demora para ir e voltar? O período é aquela fórmula feia ali. 2π raiz de L sobre G. L é o comprimento daquela corda. G é aquele valor que aqui na Terra vale 10. Como é que é a formulinha? Os 2π's radicais lavando a garagem. Faz sentido, né? Mijaram na calçada, agora tem que lavar a garagem. O que tu tem que chamar a atenção? Na fórmula do pêndulo não aparece a massa. Então, no pêndulo, a massa que está ali na ponta não faz a menor diferença. Se tu pendurar 1 kg, se tu pendurar 1000 kg, isso não afeta o tempo que o pêndulo demora para ir e voltar. É esquisito, eu sei. O que importa? O comprimento do fio. Um fio mais comprido demora mais, né, para ir e voltar. Inclusive, um dos assuntos que mais aparece na URGS é o assunto de colisões. O que é colisão? Uma bolinha batendo na outra. Basicamente, tem 3 tipos de colisões, que no fundo são 2. Colisão elástica, o que é isso? Colisão elástica é tipo uma bolinha de sinuca batendo na outra. Uma bolinha vai bater na outra e vai bater e separar sem amassar, sem quebrar, sem estragar. O que isso quer dizer de especial? Que não perdeu energia. Assim, gente, em todas as colisões existe conservação da quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Para qualquer tipo de colisão, a quantidade de movimento fica igual antes e depois de bater. Mas o que a colisão elástica tem de especial? Que além da quantidade de movimento ficar igual, a energia também fica igual. Então, se eu te disser que é uma colisão elástica, quer dizer que a quantidade de movimento e a energia se conservaram. Pensa, é bolinha de sinuca, vai bater e separar sem amassar, sem estragar, sem acontecer nada demais. O que é uma colisão inelástica? Inelástica é um carro batendo no outro na rua. O que acontece? Ele amassa. Quando ele amassa, isso rompe ligações químicas, isso dissipa energia na forma de calor. Então, se amassou permanentemente, se estragou, se quebrou, a energia final vai ser menor, cadê? Aqui. Vai ser menor que a energia inicial. Então, em todas as colisões, a quantidade de movimento fica igual. Se for colisão elástica, a energia também fica igual. Inelástica, quando amassa, a energia final é menor que no começo, porque ele perde energia na hora que amassa. Tá, e o que é uma colisão completamente ou perfeitamente inelástica? É só quando uma bolinha bate na outra e gruda. O que isso tem de especial? Na hora que gruda também perde energia, mas perde mais energia do que se só tivesse amassado. Então, quando ele bate e gruda, tu tem a máxima perda de energia. Por exemplo, tenho 2 bloquinhos aqui, A e B, daí o bloquinho vai vir com maldade no coração bater no B. Daí eles saíram andando juntos, unidos depois da colisão. Que tipo de colisão foi essa? Perfeitamente inelástica. Nessa colisão teve conservação de energia? Não, perde energia na hora que gruda. Aqui é só na elástica que conservaria energia. Aqui perdeu energia. Então a energia cinética total que tu tem no início é maior do que a que tu tem no fim. Mas tem conservação da quantidade de movimento? Sim, isso se conserva nos 3 tipos de colisão se não tiver ninguém de fora atrapalhando. O que seria a quantidade de movimento antes de bater? Quantidade de movimento é mv, massa vezes velocidade. Antes de bater, mv para o primeiro mais mv para o segundo. Depois de bater, eles viraram um único bloco. Então pensa que tu tem um bloco cuja massa é a soma das massas dos dois. Então tu tem um bloquinho de massa m1 mais m2 e velocidade v. Então isso quer dizer que a quantidade de movimento antes foi igual à quantidade de movimento depois. Leis de Kepler, gente, gravitação. Vai ter ali uma questão de gravitação na tua prova. É uma questão certa desde que inaugurou um curso específico para astrofísica na URGS. O que dizem as leis de Kepler? Elas descrevem a órbita, corpos em órbita. A primeira lei de Kepler, que é a primeira linha que eu tenho ali, fala sobre o formato das órbitas. Qual que é o formato da órbita? Ela é uma elipse, é tipo um círculo achatado. E o Sol fica no centro? Não, o Sol fica um pouco para o lado, a gente chama isso de um dos focos. Reparem que a distância que a Terra está do Sol não é sempre a mesma. Às vezes a Terra está mais perto do Sol, isso é o que a gente chama de
periélio é quando ela está perto do hélio, que é o Sol. E às vezes ela está longe do Sol, isso a gente chama de afélio, é afastada do hélio. Nessa hora que na minha animação ela deu uma paradinha, ela estaria no afélio. Notem também que a velocidade da Terra não é sempre a mesma. Conforme ela se aproxima do Sol, a gravidade do Sol puxa, ajuda o movimento, ela anda cada vez mais rápido. Inclusive a velocidade dela é máxima no periélio. E conforme ela se afasta do Sol, a gravidade do Sol atrapalha, ela vai freando. Então a velocidade da Terra é mínima no afélio. Então ela está rápido perto do Sol e lenta quando ela está longe do Sol. O que te diz a segunda lei de Kepler? Que se tu imaginar uma linha que vai da Terra para o Sol, conforme a Terra se movimenta, tu pode imaginar que essa linha pintou alguma região, que nem aquelas regiões ali que eu chamei de área 1 e área 2. O que tu tem que saber? Se o tempo que ela levou para fazer a região em verde, por exemplo, for 1 mês, e o tempo que ela levou para fazer a parte em azul, claro, também foi 1 mês, se é ao mesmo tempo, quando eu calcular as áreas, eu vou descobrir que elas são iguais. É isso que diz a segunda lei de Kepler, que o planeta varre áreas iguais em tempos iguais. E se for o dobro do tempo? Bom, daí vai dar o dobro da área e assim vai. E a terceira lei de Kepler serve para comparar planetas diferentes. Ela te diz que um planeta que está mais longe do Sol demora mais para dar uma volta. Faz sentido, um planeta mais distante tem que andar mais para conseguir dar uma volta. Só que isso é o período, né? O tempo que o planeta demora para dar uma volta. Só que o que a terceira lei de Kepler te diz é que a proporção não é bonitinha. O dobro da distância do Sol não significa que tu demora o dobro do tempo. A proporção é feia. O período ao quadrado é proporcional à distância que está do Sol ao cubo. É uma proporção feia? É número feio? Sim. Já teve uma questão da URGS que tentou sacanear isso. Ela pedia naquelas de 1, 2 e 3 verdadeiro ou falso. O período é proporcional ao raio da órbita ao cubo? Falso. O período ao quadrado que é proporcional ao raio ao cubo. Então tem que colocar todos os expoentes ali, tá? É meio chato, sim, é a vida. Hidrostática, gente, também uma questão certa todo ano, liquidinhos. Lembrem disso aqui, ó, que é o que a gente chama de elevador ou prensa hidráulica. Tu tem, por exemplo, um líquido num tubinho, daí eu vou empurrar o líquido de um lado, daí a água vem se batendo até que ela bate do outro lado e tem uma força do outro lado. Então tu faz uma força de um lado, a água vai vir, vai empurrar, vai ter uma força do outro lado. Pergunta, a força que eu fiz de um lado é a mesma força que aparece do outro? Não, o que é igual é a pressão. Isso é o que diz o princípio de Pascal. Quando tu aperta um líquido, o líquido transmite para o outro lado a pressão. E daí se a pressão 1 é igual à pressão 2, como é que a gente calcula a pressão? É a força dividida pela área. Quer dizer que a força dividida pela área, força 1 dividido pela área 1 tem que ser igual a força 2 dividido pela área 2. Cuidem o pega-ratão, se ele te der raio, diâmetro, não me interessa nada disso, o que me interessa é a área. Então tu vai ter que fazer πr ao quadrado, esse tipo de coisa. Lembrem que o lado com mais área tem mais força e daí menos deslocamento para compensar. Inclusive, lembrem que sempre que eu tenho um líquido em equilíbrio, pontos no mesmo nível, na mesma altura e do mesmo líquido, sempre vão ter a mesma pressão. Dilatação, gente, é um assunto que quem tem caído na URGS meio ano sim, ano não, agora nessa prova de 2017 é ano sim. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, tu pode falar de mudança de comprimento, de área ou de volume. Lembrem que, por exemplo, a estrutura da formulinha é sempre a mesma. Se eu quero calcular, por exemplo, a variação da área, o que aparece na formulinha? A variação da área é área inicial vezes um coeficiente que depende do material vezes variação da temperatura. É a mesma estrutura para tu calcular qualquer coisa, tu só usa um coeficiente diferente. Quando tu está falando de mudança de comprimento, que é a primeira formulinha que eu tenho lá, tu usa a letra grega alfa. Isso é para uma dimensão. Quando tu está falando de mudança de área, tu usa o beta. O beta é para 2 dimensões, então ele vale o dobro do alfa. Quando tu vai calcular a mudança de volume, tu usa essa terceira aqui, que é a letra grega gama, é o coeficiente de dilatação volumétrica. O que tu tem que cuidar? Volume é 3 dimensões, o valor do gama, como é 3 dimensões, é o triplo do alfa. Outra coisa, se tu tem um anelzinho com um furo, quando tu esquenta esse anel, o lado de fora aumenta e o lado de dentro também aumenta. Tentem visualizar a dilatação como dar um zoom numa foto.
Todo objeto aumenta proporcionalmente. Não achem que o furo encolhe, tá? É bom chamar atenção também para o caso da água. A água, dependendo da situação, tem dilatação anômala. O que eu quero dizer com isso? A água, dependendo da situação, se comporta ao contrário. Se tu tiver água entre 0 e 4 graus, tem que saber esses números cabalísticos, ela vai se comportar ao contrário. Como assim? Quando tu esquentar ela vai encolher. Quando tu esfriar, ela vai aumentar. Então, a água entre 0 e 4 graus se comporta ao contrário. Inclusive, enquanto ela congela, a maioria dos materiais, enquanto ele congela, ele encolhe. A água não, ela tem dilatação anômala, estranha. Enquanto ela congela, ela aumenta de tamanho. Por isso, tu pega uma forminha com água para colocar, congelar, fazer gelo, quando tu tirar o gelo tá mais gordinho, porque quando a água congela, ela expande. Colocou uma latinha de refrigerante, uma garrafa de champanhe no congelador, o que acontece? Se deixar muito tempo ela estoura, porque a água que tem lá dentro, enquanto congela, ela expande. Lembra que se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, enquanto a água congela, como o volume aumenta, ela fica menos densa. É por isso que tu larga o gelo na água, ele faz o quê? Ele boia, porque ele é pouco denso. Então é a dilatação anômala da água que faz o gelo boiar. É por isso que tu tem um lago, quando ele começa a congelar, ele congela primeiro na superfície. Lembra aquelas coisas com esquimós, que eles fazem um buraco no gelo porque o gelo fica em cima e embaixo é líquido? Tem a ver com isso. É a dilatação anômala da água que faz o gelo se formar em cima. Isso é bom, né? Se o gelo afundasse, ia, sei lá, matar os peixes. Então é a dilatação anômala da água que permite que a vida continue num lago quando ele congela, porque ele congela primeiro na superfície. Inclusive, falando de calor, esquentar e esfriar, lembrem que tem 3 jeitos do calor passar de um lado para o outro. Se tu for meio idiota e colocar uma colher no fogo, o que acontece? O fogo vai esquentar o metal dessa colher e as moléculas da colher vão se batendo até que isso chega na tua mão e transmite o calor para tua mão. Isso é o que a gente chama de condução. É quando o calor é transferido por colisões no interior de um material. Além disso, o ar em cima dessa vela está ficando mais quente. Daí lembra que o ar quente sobe, o ar frio desce. Esse movimento do quente subir e do frio descer é o que a gente chama de convecção. Isso também transporta calor de um lado para o outro. Lembra que isso só acontece com líquidos ou gases. Então, um líquido ou um gás quente sobe, um líquido ou um gás frio vai descer. Um sólido quente ou frio não começa a se mexer, porque as moléculas estão presas no lugar, né? Então, convecção é só para líquidos ou gases. Além disso, a própria luz e o infravermelho que essa vela está emitindo, as ondas eletromagnéticas que ela emite também estão transportando calor. É aquele calor que tu sente quando bate a luz da vela na tua mão, isso é o que a gente chama de radiação. É o calor transportado por ondas eletromagnéticas. Se fosse no vácuo, o único jeito do calor se propagar no vácuo é por radiação, porque ondas eletromagnéticas são as únicas que tu pode ter no vácuo. Então, como é que o calor do Sol chega na Terra? Bom, tem vácuo entre o Sol e a Terra. Então, o único jeito do calor do Sol chegar na Terra é por irradiação. São as ondas eletromagnéticas que o Sol manda para nós, luz, ultravioleta, etc., que trazem o calor do Sol para a Terra. Termodinâmica, gente, também ali 1 ou 2 questões de gases costumam aparecer na prova. Falou em gases, quer comparar um gás antes e depois de tu mexer nele? Lembra o quê? PVT é igual a PVT, isso pode aparecer na prova de química também. O que tu tem que tomar cuidado? Pressão e volume, tu pode usar qualquer unidade desde que tu use a mesma dos dois lados. Temperatura tem que estar em Kelvin, senão a tua bunda vai pegar fogo, o mundo acaba. Falou em gases, gente, temperatura tem que estar em Kelvin. Para quem não lembra, para achar a temperatura em Kelvin, tu pega a temperatura em Celsius e soma 273. Quando tu faz uma transformação gasosa, isso é um jeito chique de dizer que tu mexeu no gás. Normalmente, enquanto tu mexe no gás, tem 2 jeitos dele ganhar ou perder energia. Ou ele ganha e perde energia na forma de calor, ou a própria mudança de volume do gás faz ele gastar energia, que é o trabalho. Pensa que se o gás vai expandir, ele tem que gastar energia para empurrar o ar e o recipiente em volta dele. Isso é o que a gente chama de realizar trabalho. Então, se um gás expande, ele vai gastar energia na forma de trabalho. Se ele for esmagado, ele ganha energia na forma de trabalho, daí a gente diz que isso é um trabalho negativo. Expandir é ele que está fazendo o trabalho, isso é trabalho positivo. Ser esmagado é ruim, isso é um trabalho negativo. E existe a primeira lei da termodinâmica, que diz que a mudança da energia dentro do gás é igual ao que ele ganha na forma de calor menos o que ele gasta com trabalho. Assim, gente, se a questão falou em energia interna, que é a energia dentro do gás, tem que pensar em quê? Temperatura. Quando que o gás tem mais energia? Quando ele está mais quente, as moléculas estão mais agitadas. Quando que o gás tem menos energia? Quando ele está mais frio, as moléculas estão menos agitadas. Então, se ele perguntou se a energia interna aumentou, diminuiu, olha para a temperatura.
Tem alguns nomezinhos que vocês têm que saber. Se falou que a transformação é isotérmica, iso quer dizer igual, térmica a temperatura, então isotérmica quer dizer que a temperatura ficou constante. Isobárica, lembra que bar é o lugar que tu vai para aliviar as pressões. Isobárica quer dizer que a pressão ficou constante. Isovolumétrica ou isocórica quer dizer que o volume ficou constante. Se não mudou de volume, não teve trabalho. E a favorita da URGS, adiabática. Adiabática quer dizer que não troca calor. Eu tinha uma colega na faculdade que não falava com ninguém e dizia que ela era adiabática, porque ela não vinha trocar calor. Isso pode aparecer para vocês de um jeito meio disfarçado. Se a questão te disser que foi uma transformação muito rápida, isso é uma dica de que ela foi adiabática, porque uma transformação muito rápida não dá tempo de trocar calor. Principal exemplo disso, pega um desodorante de spray, quando tu vai passar o desodorante, o que acontece? Esse gás está expandindo, ele gasta energia para expandir, e muito rápido, o gás sai de dentro da latinha muito rápido, não dá tempo de trocar calor. Então isso é uma expansão adiabática. E quando ele expande, ele gasta energia para expandir, isso quer dizer que a energia ali dentro diminuiu. Então o gás, as moléculas têm menos energia, menos temperatura, o gás fica mais frio. Por isso que o desodorante é geladinho. Tá? Então lembra que quando um gás expande muito rápido, de maneira adiabática, ele esfria. Eletricidade, gente. Ali tem umas 5 questões no total de eletricidade na prova, 1 ou 2 da parte de eletrostática, uma ali de circuitinhos, certa todo ano, mais 1 ou 2 de magnetismo. Processos de eletrização são os jeitos de colocar carga elétrica num corpo. Lembra que são 3. Atrito, que é quando tu esfrega, um vai roubar elétrons do outro, como um ganha e o outro perde, vai ficar um positivo e o outro negativo, mas o mesmo valor de carga. Então um fica com mais 2 coulombs, por exemplo, o outro com menos 2. Eletrização por contato é quando tu pega alguém que já tem carga elétrica e só encosta no outro. Se eles tiverem o mesmo tamanho, na hora que tu encosta, a carga se divide igualmente. Tomem cuidado se eles tiverem tamanhos diferentes. Se eles tiverem tamanhos diferentes, a carga se repele, ela prefere ficar no maior. Então, se eles tiverem tamanhos diferentes, na hora que tu encostar, a carga não se divide igualmente. O maior vai ficar com mais carga. Mas na eletrização por contato, nem sempre eles ficam com o mesmo valor, então, só se for o mesmo tamanho. Mas eles sempre ficam com o mesmo sinal, com o mesmo potencial elétrico, para quem lembra disso. Falando disso, eletrostática, assim, gente. Campo elétrico é uma coisa que é muito existe uma chance muito alta de estar presente na tua prova. Lembra que o campo sai das positivas, entra nas negativas. Uma informação muito importante. Linhas mais próximas indicam um campo mais intenso. Então, nesse campo que eu tenho aqui do lado, onde que o campo elétrico é mais intenso? Em A ou em B? As linhas estão mais próximas em A, então o campo em A é mais intenso que em B. E se eu pegar 2 cargas e largar ali dentro, que nem essas 2 bolinhas que eu tenho ali, colocou uma carga dentro de um campo, ela sente uma força. Para onde que é essa força? É bem fácil, ó. Não precisa desenhar, só visualiza. Imagina que o campo sai das positivas. O campo está saindo daquela ponta. Então, imaginem que naquela ponta ali existe alguma coisa positiva. Então, a positiva que eu tenho do meu lado vai ser repelida, por isso que ela vem para cá. Já a negativa vai ser atraída por aquelas positivas, por isso que ela vai para lá. Foi? Espero que sim. Qualquer coisa dá uma pausa. Eu sei que não é a coisa mais fantástica do mundo. Eu estou falando rápido, eu estou com a impressão de que eu usei cocaína. Eu sei. Vamos lá. Tranquilidade. Eletrodinâmica é a parte de circuitos. Lembrem que a primeira lei de Ohm fala o quê? Que se tu tem um material, a resistência dele é constante. Se eu te disser que a resistência do material é constante, que ele obedece à lei de Ohm, isso é um material ômico. Se tu fizer um gráfico de voltagem por corrente, fica uma reta. Se ele te der um gráfico de voltagem por corrente que não é uma reta, quer dizer que o material não é ômico. Isso é um jeito chique de dizer que daí a resistência dele não é constante. Lembrem da famosa formulinha do Uri ou do Curie. A voltagem é igual a resistência vezes a corrente. Lembrem que a voltagem é a causa, a corrente é a consequência. E quando a gente fala da resistência, lembra que o formato do fio importa. Quando tu pega um fio mais comprido, ele é que nem um corredor mais comprido, ele te cansa mais, ele é um caminho mais difícil. Então um fio mais comprido tem mais resistência. Agora, se tu pegar um fio mais grosso, isso é que nem um corredor mais largo, é mais fácil de atravessar. Então um fio mais grosso é um fio que tem o quê? Menos resistência. Lembrem que um fio de baixa resistência, bom condutor, é um fio gaúcho.
curto e grosso. Daí, falando de associação de resistores, a gente tem série e paralelo. Série, eu apontei ao contrário, mas série é quando tu coloca vários resistores no mesmo fio, e paralelo é quando o fio se divide, daí tu coloca um resistor em cada fio. Quais as características deles? Na série, a corrente que passa no primeiro é a mesma corrente que vai passar no segundo, que vai passar no terceiro. Então, na série, eles têm o mesmo I, têm a mesma corrente. Já a voltagem da bateria está dividida entre eles. Numa série, se a bateria tem 10 volts, vai ter, sei lá, 3 volts no primeiro, 7 volts no segundo, a voltagem está dividida. No paralelo, é o contrário. Quando a corrente chega ali naquela divisão de fio, a corrente se divide. E a corrente não se divide igualmente, só se eles forem iguais, né? A corrente prefere o caminho mais fácil. Então a corrente vai se dividir e vai mais corrente para o caminho que tiver menos resistência. Então lembra que na série é o mesmo I, a voltagem se divide. No paralelo é o mesmo U, todo mundo tem a mesma voltagem, a corrente que se divide. Qual que é mais importante, que a gente mais usa no dia a dia? O paralelo. Lembra que na tua casa todas as lâmpadas são ligadas na mesma voltagem? Todas elas estão em paralelo. Qual que é a vantagem do paralelo? Como eles estão em fios diferentes, eles são independentes. Se um deles queimar, isso não afeta os outros. Pensa na tua casa, se a lâmpada da cozinha queimar, isso não afeta a lâmpada do banheiro. Então, no paralelo, eles são independentes. Já na série, se um deles queima, vai abrir um buraco no circuito, não passa corrente em ninguém. Isso é o exemplo da lampadinha de Natal. Quando queima um, apaga vários. Então, a série é uma merda. Lembra que a série é meio galera do bonde. Tu mexeu com um, vai mexer com todos. Resistência equivalente, na série é só somar, no paralelo tem essa formulinha feia, lembra que tu pode fazer só o produto pela soma. Se falou em amperímetro, amperímetro é um aparelho que mede ampere, corrente. Para ter a mesma corrente tem que estar em série. Se falou em voltímetro, voltímetro mede voltagem. Para ter a mesma voltagem tem que estar em paralelo. Então o amperímetro, se estiver no circuito, tem que estar em série com alguma coisa, voltímetro tem que estar em paralelo com alguma coisa. Daí a parte de magnetismo, gente, lembra que campo magnético vai aparecer ou num ímã ou numa corrente. Como é que é o campo de um ímã? Sai do norte, entra no sul. Lembra que no planeta Terra os polos magnéticos são ao contrário dos geográficos, né? No norte geográfico a gente tem o sul magnético. Então a Terra é um ímã gigante, mas os polos magnéticos são ao contrário dos geográficos. Quando tu tem uma corrente elétrica, em volta dessa corrente também sempre tem um campo magnético. Como é que tu acha esse campo? Regra da mão direita, coloca o dedão junto com a corrente e fecha a mão em volta do fio. O sentido que tu fechar a mão é o sentido do campo. Toma cuidado, tem duas regras da mão, né? Tem essa regra de fechar a mão que serve para achar o campo que a corrente cria. Existe a regra do tapa também, que serve para achar a força magnética numa carga, são coisas diferentes. Lembrem que o campo é proporcional à corrente, então mais corrente cria mais campo, e inversamente proporcional à distância. Então se tu está mais longe do fio, tu vai ter o quê? Menos campo magnético. Inclusive, gente, quando a gente fala de campo magnético, a gente lembrar também da força magnética. Se tem uma carga em movimento num campo magnético, ela sente uma força, que é o que você tem que usar a regra do tapa para descobrir. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é isso aqui, ó. Quando tu chega com um ímã perto do outro, tu tá chegando com um campo magnético perto do outro, tem uma interação ali que pode criar uma atração ou repulsão. Quando tu tem dois fios perto um do outro, corrente também cria campo magnético. Então, quando tu tem um fio perto do outro, tem um campo magnético perto do outro e que nem dois ímãs. Pode ter uma atração ou repulsão. Quando que esses fios se atraem, quando que esses fios se repelem? Lembra que correntes no mesmo sentido vão se atrair. Correntes em sentidos opostos vão se repelir. Tem 1 milhão de coisas em físicas que é o quê? As opostas se atraem. Positivo atrai negativo. Corrente não, tá? Correntes são os iguais que se atraem. E terceira lei de Newton. Se o primeiro fio empurra o segundo empurra o primeiro com o mesmo valor de força. Então a força no primeiro fio é igual à força no segundo. Indução eletromagnética é um assunto bem importante. Lembra que sempre que variar o fluxo magnético, ou seja, mexer o ímã perto de alguma coisa, vai aparecer, se for um caminho condutor e fechado, uma corrente elétrica ali. Se tu mexer o ímã rápido, aparece mais voltagem, mais corrente.
E, inclusive, uma das principais aplicações disso é o transformador. Lembra que a ideia do transformador é transformar alguma coisa. Tu, sei lá, vai ligar um lado em 110 volts, tu quer que o outro seja 220, por exemplo. Como é que tu vai saber qual lado que é 110, qual lado que é 220? Tem que ver quantas voltinhas esse fio está dando de cada lado. Lembrem que o lado que tem mais voltas é o lado que tem mais voltagem. E para compensar, ele tem menos corrente. Então, se de um lado eu tenho 50 voltas, do outro 100 voltas, é o dobro das voltas, quer dizer o dobro da voltagem. Então, se eu ligar 110 volts de um lado, do lado que tem mais voltas vai aparecer 220 volts, mas metade da corrente. O transformador só funciona com corrente variável. O principal exemplo disso, corrente alternada. Se falou que é corrente contínua, pega ratão, o transformador não está funcionando. Ondulatória, gente, uma das partes mais importantes da matéria, também aparece todo ano. Tem uma formulinha em ondas, velocidade ou comprimento de onda vezes a frequência. O que tu tem que lembrar? A frequência depende da fonte, é quem faz a onda que escolhe a frequência. E a velocidade depende do meio da onda. Uma onda só vai mudar de velocidade se ela mudar de meio. Tá numa corda, entrou em outra corda, daí ela muda de velocidade. Se a onda tá sempre na mesma corda, é sempre a mesma velocidade. Fenômenos ondulatórios são os jeitos de mexer na onda. Reflexão é quando uma onda bate e volta, tipo recalque. Refração é quando uma onda muda de meio, daí se mudou o meio vai mudar a velocidade, frequência fica igual, daí o comprimento de onda muda junto. Então mudou de meio, muda a velocidade e o comprimento de onda. Polarização. Polarização, gente, lembrem que é o único fenômeno preconceituoso. É o único fenômeno que não serve para todas as ondas. Polarização é só para ondas transversais. O som, que é longitudinal, não sofre polarização. Interferência é quando uma onda encontra outra onda, as ondas podem se ajudar, isso é interferência construtiva, ou se atrapalhar, se uma está por cima, outra está por baixo, isso é interferência destrutiva. E difração é quando uma onda bate num obstáculo, ela vai tentar contornar esse obstáculo. Quanto menor for a fenda ou quanto maior for a onda, com mais facilidade ela contorna. E por fim, gente, quase no fim, na verdade, o espectro eletromagnético, o famoso Ramilux G. São as ondas eletromagnéticas em ordem de frequência. Ramilux G, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raio gama. O que vocês têm que saber? Está em ordem de frequência. Então o rádio, que é a primeira que a gente fala, tem baixa frequência. Raio-x, que está no fim, tem alta frequência. Alta frequência, lembre que o comprimento de onda é o contrário. Então quem tem alta frequência tem o quê? Pequeno comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas, gente, são todas transversais, elas podem se propagar no vácuo e inclusive todas com a mesma velocidade. E daí ótica, gente, aquela partezinha de lentes e espelhos, eu acho mais provável esse ano aparecer alguma coisa de lentes. Lembrem que a lente divergente é que nem o espelho convexo, ela é o olho mágico do apartamento. Tu olha através dela, ela encolhe as coisas sem inverter, fica de cabeça para cima. A lente divergente é o que a gente usa para miopia. Lembra que o míope não vai no zoológico porque a lente dele é divergente, não de ver animal. Já a lente convergente é que nem o espelho côncavo. A imagem que tu vai ver depende de onde que está o objeto. Ela é a lupa. Se tu pega um objeto e coloca perto da lupa, tu vai ver ampliado e de cabeça para cima. Mas se tu pegar uma lupa e olhar um prédio através da janela, tu vai ver ele de cabeça para baixo. Então, numa lupa, uma coisa que está perto dela fica ampliada de cabeça para cima. Uma coisa que está longe dela vai ficar encolhida e de cabeça para baixo. E daí, lente convergente é o que a gente usa para hipermetropia. E física moderna, gente, por fim, são as últimas 3 questões da prova. Obrigado por aguentar até aqui. Física moderna, gente, algumas coisas que a gente acha que pode aparecer esse ano. A teoria da relatividade do Einstein, ela se baseia em 2 ideias. Primeiro, as leis da física são as mesmas para todos os pontos de vista, então se tu estiver parado ou andando com velocidade constante, as leis da física são as mesmas. E segundo, todo mundo enxerga a luz com a mesma velocidade. Quais as consequências? O que diz a teoria da relatividade, no fundo? Que, lembra das dicas de beleza de Einstein? Conforme tu começa a correr, o tempo passa mais devagar, então tu não envelhece, e o teu comprimento encolhe na direção do movimento, ou seja, tu emagrece. É fantástico. Então a teoria da relatividade do Einstein, no fundo, te diz que quando tu anda mais rápido, o tempo passa mais devagar e o teu comprimento encolhe.
O efeito fotoelétrico também foi feito pelo Einstein. Basicamente, ele te diz que quando a luz bate num metalzinho, essa luz se comporta como se fosse feita de fótons. Isso é o que a gente chama de dualidade onda-partícula. A luz, quando tu fala em interferência, difração, está se comportando como uma onda. Já no efeito fotoelétrico, a luz se comporta como uma partícula. A gente diz que é um comportamento corpuscular. Olha que chique. Então se perguntou, na interferência a luz tem comportamento ondulatório? Verdadeiro. No efeito fotoelétrico a luz tem comportamento ondulatório? Falso. No efeito fotoelétrico a luz tem comportamento corpuscular, quer dizer que ela é feita de bolinhas chamadas fótons. Lembra que uma onda de alta frequência é feita de fótons bastante energéticos. Onda de baixa frequência é feita de fótons pouco energéticos. Se tu mexer na frequência, tu vai mexer na energia dos fótons. O que é o efeito fotoelétrico? É quando a luz bate num metal e arranca um elétron. Se tu mexer na frequência, na cor dessa luz, tu vai mudar a energia dos fótons, tu muda a energia que foi para esse elétron. Se tu mudar no brilho, na intensidade da luz, tu está mudando o número de fótons, que consequentemente altera o número de elétrons que tu vai arrancar. E daí, gente, fissão, fusão e meia-vida, um bom assunto para aparecer esse ano. Fissão é quando tu pega um núcleo e quebra. Isso é o que se usa na bomba de Hiroshima e Nagasaki, é o que se usa em energia para gerar energia nuclear. Falou em usina nuclear, é isso que a gente usa. Tu quebra um núcleo de um átomo para produzir energia. Na hora que tu quebra esse núcleo, esses pedaços que sobraram normalmente são radioativos. Então a fissão é um processo de produção de energia que gera lixo. Já o que é a fusão? É quando tu pega dois núcleos, normalmente hidrogênio com hidrogênio, e junta eles para formar hélio. Isso libera mais energia do que a fissão. Então, fissão é quando tu quebra um núcleo, se usa na bomba e na usina. Fusão é quando tu pega dois e gruda. Isso libera mais energia ainda. Esse processo, gente, não gera resíduos radioativos e a fusão é o que faz o Sol brilhar. É o que faz as estrelas funcionarem. E por último, o conceito de meia-vida, que eu acho que vai aparecer esse ano, eu senti no meu rim, é o seguinte: quando tem um material radioativo, ele está se desintegrando conforme o tempo passa. Meia-vida é o tempo que ele demora para se desintegrar metade. Então, se eu te digo que tu tem 100 gramas de cocô radioativo e a meia-vida desse cocô é 4 anos, o que isso significa? Tem 100 gramas do cocô radioativo, daqui a 4 anos tu vai ter 50 gramas. Espera mais 4 anos, tu vai ter o quê? 25 gramas. Então, a cada meia-vida, metade do material se desintegra. É bom chamar a atenção, gente, eu recomendo vocês pesquisarem sobre o acidente nuclear do Césio 137 que teve no Brasil. Digita ali no Google. Por quê? Porque faz 30 anos, em 2017, desse acidente, pode ter alguma questão em cima disso, a URGS gosta desses números redondinhos. E era isso que eu tinha para falar, gente. Eu sei que foi meio rápido, eu me empolguei aqui, parece que eu usei drogas, principalmente para a maioria de vocês que provavelmente não me conhecem. Mas eu espero que tenha ajudado isso, tá, gente? Eu agradeço também ao professor Paulo, professor... Meu Deus, me deu branco, como é que é o nome do Augusto? Meu Deus, é o Alzheimer, gente. Enfim, por terem me deixado participar um pouquinho, contribuir com esse vídeo, espero que tenha ajudado. Uma boa prova para todos vocês e tchau!